Vocês sabiam que são mais de 300 culturas no mundo, em todo o mundo, que concordam que houve um grande dilúvio? As culturas mais antigas do mundo vêm dizer e vêm declarar em seus mitos e em suas lendas que na antiguidade seus ancestrais primordiais passaram por uma grande turbulência global, uma grande inundação. Esses mitos e lendas, todos eles concordam com as Sagradas Escrituras, e eles declaram que um Deus, ou o Criador de todas as coisas, frustrado por conta do pecado da humanidade, decide destruir a humanidade com um grande dilúvio. Eu convido todos vocês agora a entrar nessa jornada da antiguidade, e eu convido todos vocês a conhecerem as suas origens. Esse será o primeiro vídeo da série Origens de Todos. Estudiosos afirmam que cerca de 500 culturas e lendas em todo o mundo afirmam e reafirmam a respeito do dilúvio. Todos comprovam a existência do dilúvio, o que deixa claro que tudo isso partiu de um mesmo relato contado aos seus ancestrais. Estarei agora citando várias culturas e lendas de povos antigos, os mais antigos, sobre a lenda, a história do dilúvio. Os chineses, na China, uma tradição chinesa antiga, conta que, a respeito do dilúvio, fala que um homem chamado Fa He, que foi um homem bom, salvou de uma grande inundação ou dilúvio enviado pelos céus por causa da rebeldia humana. Enquanto o mundo inteiro foi inundado, Fa He e sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram dentro de uma arca e eles então repovoaram a terra. Fa He é considerado pelos chineses o fundador de todo o mundo. Já os babilônios, eles também têm a história do dilúvio em sua cultura e concordam inclusive com os chineses. Os babilônios, na grande epopeia de Gilgamesh, vai declarar que houve um grande dilúvio global e apenas um homem e sua família foram salvos da inundação através de um barco de madeira gigante. Por conta da perversidade humana, o Criador resolveu destruir o mundo com o grande dilúvio. Nas culturas, ele é identificado como os deuses, mas essa palavra pode se referir ao Elohim, que está no plural, da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Já na Índia, um homem obediente e temente a Deus, uma divindade, manda-o construir uma arca para salvar a ele e a sua família da grande chuva ou da grande inundação que viria destruir o mundo para a purificação da humanidade. Já na Austrália, existe também vários relatos nas culturas dos povos nativos da Austrália, os aborígenes, e eles também concordam que houve um grande dilúvio global em determinado período de tempo. Na mitologia grega também existe uma narrativa a respeito do grande dilúvio que veio para destruir a humanidade por conta do pecado da humanidade. Esse dilúvio é descrito com Deucalião. Já no México, os nativos de Talek ou Tautec tinham uma lenda que dizia o seguinte, que no ano 1716, da criação do mundo, veio o dilúvio, onde somente uma família sobreviveu e repovoou o mundo novamente. Os povos das Américas, os astecas, contam que um homem chamado Tapi, que era prudente, piedoso e bom, foi avisado pelo Criador
que devia construir uma arca e levar um par de cada animal para ela para salvar o mundo. Os aspectos e concordâncias do mesmo relato estão em todos os povos mais antigos do mundo e todos concordam plenamente com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia. Os nativos americanos, todos eles possuem em suas lendas, histórias de seus povos, versões do grande dilúvio. E todos, entre si, as tribos, se concordam entre si e falam do mesmo fato e da mesma história. Todas essas histórias dos indígenas e dos outros povos têm em comum o seguinte, que as pessoas ficaram rebeldes, más, e o Criador resolve purificar o mundo, a terra, da maldade. Então o dilúvio veio e poucas pessoas se salvaram em uma gigantesca barcaça de árvore com animais, segundo os indígenas. Os povos incas falam também do grande dilúvio. Os egípcios antigos também falam do grande dilúvio que veio para purificar a humanidade. Todas essas histórias têm em comum o mesmo relato, com poucas diferenciações, por causa do que tudo indica. Todas elas vieram do mesmo relato, em particular, o que mostra que todos os povos têm o mesmo sangue ou a mesma origem. Arqueólogos encontraram a Arca de Noé no Monte Ararat também. O Monte Ararat se localiza na Turquia, mesmo lugar onde a Bíblia declara que a arca ficou repousada depois do dilúvio, como coloquei na imagem anterior. O relato bíblico a respeito do dilúvio é descrito no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 14, Gênesis, capítulo 7 e Gênesis, capítulo 8. Logo após o grande dilúvio, Noé tem a missão de repovoar o mundo, juntamente ele com os seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Noé viveu 950 anos de idade. Viveu e lutou contra o dilúvio nos seus 600 anos de idade e terminou de construir a arca aproximadamente com seus 600 anos. Cronologicamente, o ano do dilúvio, da criação até o dilúvio, foi o ano 1656 desde a criação do mundo. Foi nesse ano que houve o dilúvio. Como disse anteriormente, na Turquia, no Monte Ararat, os arqueólogos descobriram que realmente a Arca de Noé, ou pelo menos os restos da Arca de Noé, estão realmente no Monte Ararat. Veja, por exemplo, a imagem de uma arca exatamente no Monte Ararat. Noé era um homem mestiço, juntamente com a sua esposa, eram pessoas mestiças. Isso resultou com que Noé e sua esposa tivessem filhos diferentes um dos outros. Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai do povo africano, do povo negro. Sem é o pai dos povos semitas, árabes e judeus, e Jafé, pai dos europeus e asiáticos. Essa é a origem dos povos do mundo. Logo estarei lançando mais vídeos explicando cada um dos filhos de Noé e cada uma das nações, povos que vieram de seus filhos. Se você assistiu até aqui o vídeo, eu peço que deixe o seu like, comente e compartilhe com os seus irmãos na fé que têm curiosidade a respeito dos povos, da origem do mundo e da origem de todas as culturas do mundo. Deus abençoe a todos.